Amém. Amém, queridos. Boa noite. A paz do Senhor para todos. Amém. Estamos aqui mais uma vez, não é? Nosso trabalho. Hoje estamos um pouquinho mais estruturados aqui na questão do aplicativo. Acho que vai ser uma experiência boa, não é? Nós vamos compartilhar a respeito daquilo que Deus tem falado, que começou a ministrar no nosso coração, né? Eu vou estar ativando o som. Tá ouvindo? Ligue o seu aparelho. Ok, só precisa mutar aí o microfone. Ok, então nós vamos agora continuar um pouquinho daquilo que nós temos visto, né? Na semana passada falei bastante a respeito sobre conhecer ao Senhor, falamos um pouquinho sobre aquilo que Deus quer, por que Ele quer que nós conheçamos, e basicamente o que nós concluímos, né, na semana passada foi a respeito desse versículo aqui de Colossenses 1:9, que é uma oração do apóstolo Paulo, e que ele diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, nós não paramos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então nós temos aqui o entendimento que conhecer a Deus, ele está dentro do plano de Deus para a nossa vida. O Senhor tem a intenção, ele quer que nós o conheçamos. Então, os pensamentos de Deus a nosso respeito, ele não quer apenas que a gente reconheça a grandeza dele, ou que nós sabemos que ele existe, ou que ele não, ele quer que nós o conheçamos, e esse conhecimento é um conhecimento íntimo, né? Um conhecimento pessoal. E uma coisa que é interessante com esse efeito de conhecer a Deus é que isso desenvolve um monte de outras coisas na nossa vida. Porque quando nós passamos a conhecer a pessoa de Deus, isso revela a visão de Deus para mim como pessoa, e isso também manifesta a vontade dele na nossa vida. Eu sei que muitas vezes assim, a gente é muito acostumado a dizer: isso aconteceu porque é a vontade de Deus, ou tudo que acontece é porque é a vontade de Deus. Parece que o mundo hoje está 100% no centro da vontade de Deus. E, às vezes, nós falamos essa ideia porque nós não conhecemos muito a Deus, porque quando nós conhecemos, quando a gente passa a conhecê-lo, a gente começa a observar que tem muita coisa nesse mundo que fala justamente o contrário, né, da pessoa de Deus. Então, nós vamos continuar a partir daí, né? Agora nós vamos para a segunda sessão, e essa segunda sessão nós vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso entendimento. Então, se você tem alguma pergunta, você faz aí no chat. Eu não consigo ver o chat, mas eu pedi para o Alexandre passar para mim aqui no WhatsApp e eu vou acompanhando, tá? Então, quero começar com essa verdade que diz que a Bíblia revela um Deus em comunidade, que é o que nós estamos acostumados a conhecer como sendo a Trindade, tá? Esse estudo ele precisa ter umas bases, que são os fundamentos, né, essenciais para a gente continuar, os fundamentos do nosso estudo, e que basicamente diz o seguinte: pela criação, nós podemos facilmente concluir que há um Criador e sustentador de todas as coisas. Isso aí digamos assim, é um princípio inquestionável. Se há criação, é porque alguém criou, não é? E até Romanos 1 fala a respeito disso, que pelas coisas que foram criadas, as pessoas elas são indesculpáveis. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. A outra coisa interessante é que Deus ele não estava debaixo de nenhuma obrigação para se revelar ao ser humano, mas fez assim para mostrar que é um Deus de inteligência e verdade e para que pudéssemos confiar nele. Então, Deus, ele não apenas fez a criação, mas ele fez a criação e se revela através dessa criação. E aí a gente pergunta assim, tá, mas por que Deus quer ser conhecido por nós? Por que não basta simplesmente ele ser esse Deus grande? Porque ele quer mostrar para nós que
ele é um Deus inteligente e verdadeiro, e por causa desses atributos, nós podemos nos aproximar dele, confiando na bondade dele e no seu caráter. Não é? Então, por falar em caráter, há também uma diferença entre natureza e caráter. Hoje, esse estudo, nós vamos centrar bastante a respeito da natureza. Amanhã, nós vamos falar mais sobre a questão do caráter de Deus. Tá? Então, existe uma diferença entre natureza e caráter, e a coisa mais simples que nós podemos dizer a respeito desses dois conceitos é que natureza é aquilo que se é, independente da escolha, não é? E o caráter é aquilo que se faz com aquilo que se é. Eu tenho minha mão, tá? Então, a minha mão faz parte da minha natureza. A maneira como eu uso a minha mão, se é para ajudar ou se é para ferir, então a maneira como eu uso a minha natureza vai revelar o meu caráter. E a mesma coisa em relação a Deus. Deus existem coisas que são naturais, que são essenciais, que fazem parte daquilo que ele é de fato. E tem a forma como que Deus utiliza, por exemplo, o seu poder. Então, isso vai mostrar também a questão do seu caráter. E por último, para a gente esquentar um pouquinho aqui a nossa mente, é justamente esse conceito aqui que fala que a gente precisa saber como o foco em diferentes aspectos de Deus pode nos conduzir a espiritualidades completamente opostas, não é? De acordo com a imagem que você carrega de Deus no seu coração, você vai desenvolver toda a sua espiritualidade baseado nessa imagem. O problema é que muitas coisas da imagem que nós temos de Deus, muitas coisas vêm das nossas deduções pessoais e não de uma revelação de Deus. Então, quando vem de deduções pessoais, vem daquilo que eu acho, vem das minhas impressões, pode ser que a imagem que eu tenha de Deus não tenha nada a ver com o que Deus realmente é. Então, muitas pessoas têm uma ideia de que Deus é um Deus indiferente. E como foi que ela chegou nessa conclusão? Outras pessoas têm a ideia de que Deus é apenas um Deus poderoso. E outras pessoas têm a ideia de que Deus é um Deus apenas amoroso. Não é? E aí, esses três, digamos assim, atributos de Deus, né, vai ser a força principal que nós vamos desenvolver a nossa espiritualidade. Hoje, nós vamos falar sobre a questão da natureza de Deus. Então, a gente vai avançar um pouquinho mais. Ok? Então, a primeira coisa, nós vamos usar aqui desse lado algumas termos que é um pouquinho complicado e vamos tentar deixá-los o mais simples possível. Né? Primeiro fala que é uma trindade de personalidades. Quando a gente fala a respeito de Deus, nós temos que falar que, embora seja um Deus, envolve pessoas diferentes, pessoas divinas, personalidades diferentes. E aí a gente vai começar aqui com uma definição de personalidade. O que é uma personalidade? Segundo o dicionário de Oxford, é uma combinação de características que forma a individualidade de uma pessoa. A gente está muito acostumado a ver Deus como Deus e não ver Deus como uma pessoa, não é? Mas a minha sugestão para nós como igreja é justamente nós passarmos a desenvolver a ideia de que Deus é um Deus pessoal e um Deus que é uma pessoa. O que isso significa? Significa que o relacionamento que ele quer ter conosco é um relacionamento pessoal. E por ser pessoal, é baseado nas suas próprias características e nas minhas características. Deus não ignora quem nós somos e ele não ignora quem ele é. Então, o relacionamento, para ser pessoal, ele precisa considerar aquilo que nós temos de único, não é? Então, Deus tem a sua personalidade. E a Trindade, ela é uma comunidade de personalidades. E aí vem as qualificações que faz com que a Trindade seja Deus, tá? Essas personalidades têm iguais atributos,
tá? E que estão em unidade absoluta de propósito e de atividade, designados como Pai, Filho e Espírito Santo. Em outras palavras, embora eles sejam personalidades diferentes, jamais vai haver uma rebelião dentro da Trindade. Porque o que faz a Trindade ser Deus é justamente a unidade de atributos e de propósito que eles abraçam entre si e que formam esse mistério que é o nosso Deus, manifestado através do nosso Pai, do Filho e do Espírito Santo. Efésios 4, versículo 4, 6, diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então aqui nós temos, dentro desse versículo, nós temos aqui o conceito de Trindade. Nós temos o Espírito, nós temos o Senhor, referente-se a Jesus, e nós temos o nosso Pai, que é o Pai de todos. Um que é todos, por todos e em todos. Não é? Amém? Estamos juntos até aí? Ok? Então, vamos avançar aqui, dentro desse conceito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, existem várias evidências que mostram esse conceito de trindade. Nós temos aqui algumas referências, você não precisa estar olhando uma por uma agora, depois vocês vão ter esse material e vocês podem dar uma pesquisada depois com calma. Tá? Mas nós temos nomes e pronomes no plural. Por exemplo, Isaías 6,8 diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem a enviarei e quem há de ir por nós? E aqui você observa esse conceito do por nós, não é? E se Deus está falando, então ele se vê como também como essa pluralidade. Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A outra coisa dentro dessas distinções da própria Trindade, né, é a questão do verbo sujeito. Então existem vários momentos em que nós temos Deus, né, como é que se diz, usando o nome no plural e conjugando o verbo no singular. Ainda lá naquele pontinho 2, em Gênesis 1 diz, Deus criou os céus e a terra. Aqui a gente não vê diferença nenhuma, mas se você vai para o original, essa palavra Deus está escrito em Elohim. E Elohim é o plural da palavra Deus, El. Não é? Então nós temos aqui, é claro que fica super estranho você traduzir como deuses, mas a ideia realmente é de uma pluralidade, mas conjugando o verbo no singular. E aí aqui no ponto 3 a gente tem as distinções dentro da própria Trindade, né? E o versículo 3 de Gênesis 6 diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, o homem, né? Para os seus dias serão 120 anos. Então aqui nós temos um episódio em que Deus identifica o Espírito como sendo, né, uma outra personalidade. Tá? Isso é apenas para a gente ter uma ideia, porque existem inúmeros versículos no Antigo Testamento que nós podemos usar para poder clarificar ainda mais essa ideia. A outra parte está justamente no Novo Testamento. Né? E no Novo Testamento, aí você tem aqui, por exemplo, no batismo de Jesus, né? Quando você tem ali Jesus Cristo sendo batizado e uma pomba que desce do céu e uma voz que fala: esse é meu filho amado em quem me compraz, em quem tenho prazer. Então ali é uma evidência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio dom do Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho, não é? Que o Espírito Santo ele é enviado como consolador, o Espírito Santo ele é enviado como não é aquele que vai revestir de poder as pessoas. A questão da fórmula batismal anunciada por Jesus na grande comissão, né, quando Jesus Cristo diz, ensinando-os a guardar todos os mandamentos, batizando-os
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aí o que a gente chama de fórmula batismal, também anunciando a Trindade, o próprio ministério do Espírito Santo, não é? A bênção apostólica, né, que o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo e tal, a bênção apostólica está dentro da ideia da Trindade. O fato de Jesus ter sido enviado ao mundo pelo Pai, depois nós vamos ver bastante esse conceito em João 17, versículos 5 e 18, e Gálatas 4, 4, 5. E assim como também o Espírito Santo, né? Em Atos 1:8, que vai a abertura do livro de Atos, que vai mostrar as obras do Espírito Santo. E Romanos 8, 26, 27 vai tratar que o Pai e o Espírito Santo são pessoas diferentes. Então, só aqui nós temos uma lista de referências no Novo Testamento, em que você vai observar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a relação entre eles, e essa relação assim, onde não há nenhum superior ao outro, mas em uma perfeita unidade. Tá? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta até aqui. Eu gostaria de checar rapidinho. Estamos todos juntos? Ok. Então, vamos passar para essa segunda parte aqui, que é uma unidade divina de personalidades. O que isso quer dizer? Tá? Eles não é apenas uma comunidade de personalidades, mas essas personalidades elas têm a habilidade de viver em uma unidade divina. Tá? Então, o Antigo Testamento ele enfatiza a unidade de Deus. Então, nós vamos ler aí o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deixa eu ver se eu pus aqui. Pois, veja o que aqui diz. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa palavra único aqui, essa palavra único, no original ela quer dizer unido, certo? Da mesma forma como você tem um cacho de uva e uma uva, né, em que você tem ali a uvinha pequena, mas também quando você pega um cacho, você tem ali uma união de uvas que forma também uma uva, digamos assim. Essa é a palavra usada para descrever aqui a natureza do nosso Deus, né? Então nós temos um Deus único, mas esse Deus único, a palavra usada para descrever aqui o único é a mesma palavra para unido, não é? A outra palavra é a palavra Elohim, que no hebraico é uma palavra no plural, mas muitas vezes conjuga o verbo no singular. Está aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E no versículo 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando você vai para o original, já falei isso, você encontra aqui uma palavra, um verbo conjugado no singular, mas o sujeito que conjuga esse verbo está no plural. E por último, a gente tem a oração intercessória de Jesus, que vai estar justamente aqui, eu separei nesse próximo slide. Veja só, em João 17. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos, não é? Assim como nós somos, assim como nós, não é? E o versículo 21 a 23 diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, novamente, a gente tem aqui o conceito de unidade divina dentro dessa perfeita, né, comunidade conhecida como Trindade. E aí o próximo versículo diz: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha só que interessante. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amados, a eles como me tens amado. Irmãos, aqui tem um conceito muito interessante nesse versículo, que é como se Jesus condicionasse o conhecimento de Deus
o mundo, pelo mundo, né? O mundo conhecendo que Jesus Cristo foi enviado. Esse conhecimento do mundo, ele cresceria à medida que a unidade dos irmãos cresceria. Em outras palavras, é que eles sejam perfeitos em unidade para que o mundo conheça. Então, a unidade perfeita, essa vida em comunidade perfeita, é o melhor e o mais poderoso método de evangelismo. Porque quando nós vivemos em unidade perfeita, o mundo conhece que Jesus Cristo foi enviado por Deus. Amém? É uma profunda unidade de ação na Trindade. E aqui nós temos esse ponto 3, que a Trindade, ela é uma Trindade espiritual em essência, tá? Tem duas palavrinhas aqui interessantes, espiritual e essência. Por que que a gente coloca a palavra essência aqui? Essência quer dizer que é a sua natureza mais profunda. Aquilo que, se você, digamos assim, puder quebrar alguma coisa até não conseguir mais, você vai encontrar a essência. E a Trindade, ela é espiritual em essência. A sua parte mais indivisível, mais constante, que não muda de jeito nenhum, é a sua natureza espiritual, tá? Então, a essência da natureza de Deus, ela é imaterial, ok? A essência do ser da Trindade não pode ser vista pelas nossas consciências materiais e terrenas. Ou seja, nós não temos como ver a Deus. Deus nunca foi visto por alguém. A Bíblia diz em João 1,18. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E aí Jesus Cristo, para se revelar para o homem, ele vem com a sua espiritualidade, mas ele assume o corpo humano, não é? Para mostrar o caráter de Deus, não é? E sendo que Deus não tem imagem material, nenhuma imagem terrena deve ser feita pelos homens para representá-lo. E aqui está em Êxodo 20, no versículo 4, né, que diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Por que não? Porque Deus não aceita adquirir nenhuma imagem ser dada a Ele daquilo que Ele não é, nenhuma imagem material. A única coisa que chega perto à imagem de Deus é o ser humano, porque ele nos fez a sua imagem. Então, nós somos talvez aquilo que mais parece com a imagem de Deus e com a semelhança de Deus, mas nós não temos autoridade de pegar nenhum outro objeto, nem mesmo o próprio ser humano, e construir imagens para representar esse Deus. No futuro, nós seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Veja o que diz João, 1 João capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, nós temos apenas impressões de quem Deus é. Nós não conseguimos vê-lo. Então, vai chegar o momento em que, de acordo com a nossa transformação, não é? Essa transformação vai nos possibilitar a enxergar Deus como ele realmente é. Mas, por enquanto, nós temos que nos contentar com as revelações que ele nos dá a respeito dele mesmo. Ok? Ponto 4. Nós somos uma trindade, aliás, ele é uma trindade com habilidades de personalidade. O que isso significa? É uma trindade que está em perfeita união, que é divina, espiritual em essência, mas que tem características de personalidade. Lembra que quando nós começamos, nós falamos a respeito
das habilidades, da definição de personalidade. E basicamente são características que tornam o indivíduo único, não é? Na sua pessoa. Então, Deus também tem as suas habilidades de personalidade. E a primeira habilidade que uma personalidade, que uma pessoa tem para ser pessoa, essa pessoa precisa ser capaz de originar as próprias escolhas. Não é? Então, aí nós temos também algumas referências que vai falar de um Deus que escolhe. Inclusive, nesse versículo 6:6 de Gênesis, vou só abrir aqui rapidinho, é um versículo bem interessante e que traz, às vezes, um pouquinho de confusão. Diz assim, então, Gênesis capítulo 6, versículo 6, diz assim, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E aí, quando a gente para observar, assim, poxa, como pode um Deus perfeito se arrepender? É porque na nossa cabeça, a ideia que nós temos de arrependimento é uma ideia de que o arrependimento ele só acontece devido ao pecado. Então você pensa, como que Deus não peca, ele também não pode se arrepender. Só que o centro da palavra arrependimento está justamente nesse profundo pesar. Então Deus sente um profundo pesar ao ter criado o homem e ter se multiplicado a iniquidade da forma como foi multiplicado. Então, isso traz para Deus uma das piores emoções que ele pode sentir, que é a questão do arrependimento, desse pesar. Não é? A habilidade de originar as escolhas exige que as pessoas precisam pensar. Então, Deus, como ele escolhe, como nós temos um Deus que tem livre-arbítrio, esse Deus, antes dele escolher qualquer coisa, ele passa por um processo intelectual, um processo de verificar, digamos assim, hipóteses, não é? Veja o que diz Êxodo, capítulo 32, versículo 7 até o 14. Nós vamos ler aqui rapidinho. Não deu para colocar na projeção, porque ia ficar muito grande. Né? Mas Êxodo 32, versículo 7, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Então aqui nós temos um Deus que observa a realidade e manda, não é? Aí, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Aí disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Então você tem um Deus que observa e um Deus que pensa. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. E aí você tem a interação de Moisés com Deus. Então aí Moisés dá uma resposta diante dessa revelação de Deus para ele. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com grande mão? Acho que eu passei aqui demais. Por que não? Por que hão de falar aos egípcios dizendo, para o mal os tirou, para matá-los nos montes? Então você observa aqui Moisés argumentando com Deus. Aí o versículo 14 diz, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. É claro que esse mal aqui não é um pecado, tá? É um mal da perspectiva do povo, entendeu? Então, para o povo, aquilo iria ser mal. Mas Deus não peca, Deus não erra. Então, quando aqui diz que Deus se arrependera do mal, significa que Deus, com profundo pesar, decidiu agir de outra forma. Então, nós temos um Deus que interage conosco, que pensa, que escuta. Isaías 1, versículo 18, é outro versículo interessante, que ele diz assim, vinde e arguí-me, vinde e arguí-me,
vamos arrazoar juntos, vamos pensar juntos. Então, nós temos um Deus que ama os processos intelectuais do ser humano, porque ele mesmo tem os próprios processos intelectuais dele, e ele gosta de compartilhar conosco e gosta quando a gente processa junto com ele. E a outra coisa, dentro dessa habilidade de personalidade, é justamente a habilidade de sentir. Então, você observa que o próprio texto que eu li em Gênesis 6, que fala desse profundo pesar, o Salmo 95 é um salmo interessante também. Deixa eu abrir lá rapidinho. Salmo 95, versículo 10. Deixa eu... Diz assim: veja Deus manifestando a sua vontade, mostrando para as pessoas como ele se sentia. Versículo 10 do Salmo 95. 40 anos estive desgostado com essa geração. 40 anos Deus estava em desgosto com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então nós temos aqui um Deus que sente. E Lucas capítulo 15, versículo 7, vamos ver o que é que diz. Lucas 5, 15 e 7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, aqui também você tem um condicionamento. Na verdade, eu estou na dúvida se esse versículo, essa referência está certa. Não vou, depois eu vou dar uma checada nessa referência. Mas o que é importante nós termos até aqui? Que essa trindade, ela tem habilidades de personalidade. E quando Deus quer se relacionar conosco, ele quer se relacionar em cima dessas três coisas. Ele quer escolher conosco, ele quer pensar conosco e ele quer sentir conosco. Como que ele escolhe conosco? Quando nós entregamos o nosso coração para ele e deixamos que aquilo que ele pensa interfira nas nossas escolhas. Como que ele pensa conosco? Quando nós, nos momentos de dúvida, de confusão, de decepção, nós nos apresentamos para Deus e abrimos o nosso coração e pedimos para ele revelar o que tem no coração dele. E como que ele quer sentir conosco quando nós estamos abertos para conhecer o pesar do coração de Deus, as alegrias do coração de Deus, como que nós podemos alegrá-lo, como que nós podemos entristecê-lo, e também Deus, ele sabe também como nos alegrar e sabe também como nos entristecer. Então, a Trindade, ela é perfeita também nas habilidades de personalidade. E agora nós vamos para o último ponto de hoje, que é sobre a Trindade com habilidades naturais. Esse daqui talvez sejam os pontos mais comuns, que a gente está mais acostumado a trabalhar. Primeiro é a ideia de que nós temos um Deus eterno. E vamos ver Romanos capítulo 1, versículo 20. Esse Romanos 1, 20 é um capítulo muito interessante, bastante missionário, porque ele traz várias respostas a respeito de como que as nações, as tribos, os povos, eles podem conhecer a Deus. E aí o versículo 20 de Romanos diz assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indescusáveis, tá? Então aqui nós temos o atributo de que temos um Deus eterno e que tem poder eterno. E como que nós podemos definir esse atributo natural de Deus? É que Deus não tem uma causa primeira. Deus não é criação. Deus é o Criador. E esse ponto que é diferente de todos os outros deuses.
Porque todos os outros deuses foram criações humanas. E aqui em Deus nós temos um Deus que não tem uma causa primeira. E como que o homem chegou ao conhecimento de que esse Deus existe? A única forma possível de que o homem pudesse perceber que Deus existe seria, primeiro, observando a própria criação, e segundo, o próprio Deus vai se revelando para o homem ao longo da história, né? Se Deus não existisse, dificilmente algum autor da Bíblia iria construir a ideia de que Deus é único, porque todos os outros povos, eles tinham essa ideia politeísta, de que existem vários deuses. Então, se nós vamos inventar uma religião, se nós vamos criar um Deus, eu não vou criar um Deus um só, eu vou criar vários deuses. Então, quando Moisés, que escreveu os primeiros livros do Pentateuco, ele traz essa ideia de que Deus é um, isso veio justamente por causa de uma revelação divina. A própria relacionamento de Deus com Abraão e com os outros homens da Bíblia, não é? O segundo aspecto é que nós temos um Deus onipresente. E aí nós vamos ler Jeremias 23, 24, que, rapidinho, que diz assim, Jeremias 23, 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Em outras palavras, nada está escondido, né, da sua presença. Ele está em todos os lugares. Significa que Deus, para ir de um lugar para o outro, ele faz isso de uma forma tão perfeita que o tempo não consegue contar. Ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. Veja o que é que diz o Salmo 139, que é um dos salmos mais bonitos da Bíblia, né? Salmo 139 diz assim, deixa eu abrir aqui, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tornas as asas da alva, se habitar as extremidades do mar. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Mas quando a gente entende, quando você encontra um versículo como esse na Bíblia, você tem que fazer a pergunta, tá, por que que Deus quer que eu saiba disso? O que que é interessante eu perceber nisso? Eu tenho um Deus presente em todos os lugares. Isso significa que eu preciso saber que nunca estou sozinho. Então, Deus está em tudo que há e em todo o tempo. É basicamente isso que o termo onipresente quer dizer. E aí nós temos o conceito de onisciente. Eu separei esse texto de 1 João 3, versículo 20. 1 João, capítulo 3, deixa eu abrir aqui rapidinho. Versículo 20 diz assim: sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Então, nós temos um Deus que conhece todas as coisas. Salmo 139 também fala disso. O que significa isso? Que Deus conhece tudo aquilo que é real e faz distinção do que não é real. Então, a realidade, do ponto de vista de Deus, Deus sabe aquilo que existe no mundo real e Deus sabe aquilo que existe no mundo irreal. E Deus sabe a diferença entre um e outro, não é? Então, nós temos um Deus onisciente, um Deus que sabe todas as coisas. E por último, nós temos um Deus onipotente. Veja Jeremias, capítulo 32. Deixa eu levar lá rapidinho. Jeremias, capítulo 32, versículo 17, diz assim: ah, Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa coisa alguma. Existem outros textos que vai mencionar o Deus Todo-Poderoso. Só no Antigo Testamento nós temos mais de 47 referências que fala desse Deus Todo-Poderoso.
Então, é um Deus que possui poder e, entre aspas, energia ilimitada para fazer o que ele quer. Deus nunca ficará sem fazer alguma coisa, porque lhe falta poder. O poder de Deus é infinito, tá? E diante de tudo isso, irmãos, a gente já viu aqui o quanto que Deus ele é poderoso, que Deus grande, que Deus é tremendo, que Deus é glorioso, tá? Mas esses aspectos, eles só mostram quão pequeno nós somos. E se tudo aquilo que nós pudéssemos conhecer de Deus fosse apenas isso que a gente viu até agora, o homem ele teria muito mais medo de Deus ou temor de Deus do que coragem ou amor de se aproximar de Deus. Então é por isso que nós precisamos de mais revelação para cumprirmos o propósito pelo qual nós fomos criados. E o propósito, repito, foi justamente viver num relacionamento de amor. Para nós vivermos num relacionamento de amor com esse Deus tão grande, sendo nós tão pecadores e pequenos e até mesmo podres, nós deveríamos morrer, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas como que nós vamos nos achegar a Deus? Então, existem outros aspectos desse Deus, que é o que vai justamente construir a nossa reconciliação com Deus. Quando as pessoas no mundo, elas apenas sabem que Deus é grande, que Deus é poderoso, pode prestar atenção que elas têm medo de Deus. E quando elas têm medo, elas para se aproximar de Deus, elas vão se confiar num negócio chamado religiosidade. Elas vão achar assim, se eu fizer isso, se eu fizer essa oração, se eu ler a Bíblia dessa forma, se eu fizer aquilo, aquilo outro, Deus não vai ficar com raiva de mim. Então, a religiosidade de Deus é muito mais um fruto de uma ignorância nossa. Quando nós somos muito religiosos ou legalistas, parece até que é uma coisa bonita, as pessoas admiram a nossa devoção e a nossa disciplina. Mas por trás disso, pode haver uma fortaleza de medo e de orgulho e que nada reflete a respeito da pessoa que Deus é. Então, nós vamos parar aqui. Essa parte aqui é a parte que nós vamos continuar amanhã, quando nós vamos falar sobre uma trindade com habilidades morais. Amém? Então, só para a gente recapitular, uma trindade com habilidades naturais. Isso aqui é a natureza de Deus. Isso significa que Deus, ele é realmente tudo isso aqui, mas a maneira como ele usa os seus atributos naturais é que vai revelar o seu caráter. Deus tem poder para destruir a humanidade? Tem. Por que ele não faz? Deus tem poder para curar todas as pessoas? Tem. Por que ele não faz? Deus tem poder para parar o mal no mundo? Tem. Por que ele não faz? Então, a resposta desse porquê é o que vai revelar o caráter do nosso Deus. Então, uma trindade com habilidades naturais, uma trindade espiritual, por isso nós não conseguimos vê-las, né? Nós temos uma trindade com habilidades de personalidade, aqui está a base do nosso relacionamento pessoal com Deus. Se ele é uma pessoa, eu posso escolher com ele, pensar com ele, sentir com ele. E uma divindade de personalidades, uma unidade perfeita. O que Deus quer de nós, que nós experimentemos essa perfeição de comunidade em Deus, isso é possível, e uma trindade de personalidades, tá? Então, eu encerro por aqui nesse momento e nós vamos passar agora para a próxima parte, que é a parte que eu quero ouvir aquilo que você entendeu ou gostaria de que eu exemplificasse melhor para a gente poder continuar.